O ar de Olinda, em 1815, era uma mistura densa de maresia salgada e o cheiro adocicado e enjoativo de cana-de-açúcar queimada. Eu o sentia penetrar meus pulmões a cada respiração, uma lembrança constante da terra que me prendia. Naquela manhã, como em tantas outras, o sol entrava pelas frestas das venezianas da Casa Grande, pintando faixas douradas no chão de madeira encerado, mas a luz parecia incapaz de dissipar a sombra que se aninhava em meu peito. Eu era Maria Augusta, e meus 18 anos deveriam ser de risos e bailes, não de um silêncio pesado que me estrangulava. Meus pés descalços tocavam o assoalho frio do meu quarto. O mesmo quarto desde a infância, agora um santuário forçado, um cárcere de seda e madeira. O vestido de algodão branco, simples, que eu usava para as primeiras horas do dia, parecia um sudário. Eu me movia com a lentidão de quem carrega um fardo invisível, mas pesado, um peso que esmagava a alma. A cada passo, o tecido roçava em minhas coxas, e a leve fricção trazia à tona uma memória recente, um arrepio de repulsa que me fazia contrair o estômago. O cheiro de sabão de coco, que eu usava para tentar apagar os vestígios da noite, parecia ineficaz contra o odor que persistia em minha pele, um cheiro forte, masculino, de suor e aguardente, que me fazia querer arrancar a própria epiderme. A rotina era um carrasco. O galo cantava antes do amanhecer, e com ele a ansiedade me despertava. O sono era um privilégio raro, muitas vezes interrompido por pesadelos ou pior, pela realidade que invadia meus lençóis. Eu me levantava, vestia-me e descia para o desjejum. A mesa farta, com frutas tropicais, pães, bolos e café forte, era um escárnio. Como eu poderia alimentar meu corpo quando minha alma estava faminta de paz? Sentada à mesa, eu observava meu tio, o coronel Eurico, um homem corpulento de bigodes fartos e olhos pequenos e penetrantes que me davam arrepios. Ele era o dono daquelas terras, o senhor daquela casa e, para meu desespero, o senhor do meu destino, desde que meus pais haviam partido para o outro plano há 4 anos. Minha prima, Isabela, sentava-se à minha frente, tagarelando sobre os preparativos para a festa de São João. Ela era 1 ano mais nova que eu, com a vivacidade que eu havia perdido. Seus olhos brilhavam, seus cachos castanhos balançavam enquanto ela falava, alheia ao abismo que se abria sob meus pés. Eu apenas sorria fracamente, um sorriso que não alcançava meus olhos, e acenava com a cabeça, fingindo interesse. O coronel, ao seu lado, mastigava ruidosamente, seu olhar pousando em mim por um instante, um relance rápido que me fez gelar. Era um olhar de posse, de poder, um lembrete mudo do que acontecia nas sombras. Depois do desjejum, vinha a lida da casa. Eu supervisionava as costuras, a arrumação dos quartos, a contabilidade miúda dos gastos domésticos. Era uma forma de manter a mente ocupada, de fugir dos pensamentos intrusivos. Eu andava pelos corredores largos, com o piso de ladrilhos frios, ouvindo o burburinho das escravas, o ranger das portas, o canto melancólico de algum pássaro na varanda. Tudo parecia normal, mas para mim, cada som era um lembrete do meu segredo, do escândalo proibido que me aprisionava. Balbina, a velha escrava que me criara desde bebê, era meu único refúgio. Seus cabelos brancos, trançados em um coque apertado, e suas mãos calosas, eram as únicas coisas que me ofereciam algum conforto. Ela me encontrava na cozinha, enquanto eu fingia ajudar a preparar a compota de caju, e seus olhos, já turvos pela idade, me fitavam com uma compreensão dolorosa. Ela sabia. Sem palavras, ela sabia. Menina, você está pálida. Coma mais um pouco, ela dizia, empurrando um pedaço de bolo de milho para perto de mim. Eu apenas negava com a cabeça. Não tenho fome, Balbina. Ela suspirava, um som pesado que carregava anos de sofrimento. Deus te dê força, minha sinhazinha. Deus te dê força. Eu sentia o cheiro forte e doce do caju cozinhando,
misturado ao aroma terroso de balbina, um cheiro de terra e fumaça de lenha, que me trazia uma estranha sensação de segurança, um contraste com o cheiro opressor que eu tentava lavar de mim. As mãos de Balbina eram ásperas, mas quando ela as pousava em meu ombro, eu sentia um calor que nenhuma outra pessoa me dava. A tarde se arrastava, interminável. As aulas de piano com a mestra francesa Madame Dubois eram uma tortura. Meus dedos escorregavam nas teclas de marfim e as melodias de Chopin pareciam zombeteiras, alegres demais para meu coração. Eu via a paisagem de Olinda pela janela da sala de música, o verde intenso dos morros, o casario colonial branco, o azul profundo do mar ao longe, tudo tão belo, tão livre, e eu, presa dentro daquelas 4 paredes, prisioneira do meu próprio corpo. O verdadeiro horror começava quando o sol se punha, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos. Era a hora em que o coronel Eurico se recolhia a seus aposentos e o medo começava a rastejar por minhas entranhas. Eu tentava me esconder, me misturar, mas ele sempre me encontrava. Seus olhos pequenos me seguiam, uma predação silenciosa. Uma noite, o convite veio através de uma das criadas, uma moça jovem e assustada, de nome Inácia. O coronel deseja a presença da sinhá em seus aposentos, Maria Augusta. A voz dela tremia, e eu senti um calafrio percorrer minha espinha. Inácia sabia. Todos na casa, de alguma forma, sabiam do terror que se desenrolava, mas ninguém ousava falar, ninguém ousava intervir. O silêncio era cúmplice e a vergonha era minha. Eu subi as escadas, cada degrau um passo em direção ao abismo. O corredor estava escuro, iluminado apenas por algumas lamparinas que lançavam sombras dançantes nas paredes. O cheiro de tabaco e conhaque emanava do quarto do coronel, uma mistura que me causava náuseas. Minhas mãos suavam. O coração batia um ritmo frenético em meu peito, um tambor de pânico. Ele estava sentado em sua poltrona de couro, a camisa desabotoada, revelando o peito farto e peludo. Um copo de conhaque repousava em sua mão gorda. Seus olhos, antes pequenos e penetrantes, agora brilhavam com uma luxúria doentia. "Venha cá, minha flor. Não seja tímida", ele disse, sua voz rouca, melosa, um veneno disfarçado. Eu me aproximei, arrastando os pés, sentindo o peso do medo me esmagar. Meus olhos estavam fixos no chão. Eu não conseguia encará-lo. Eu sabia o que viria. A rotina já estava gravada em minha carne, em minha alma. Eu era a sobrinha que ele deveria proteger, mas que ele usava para seu prazer doentio, um prazer que era minha tortura. Ele estendeu a mão e eu não tive escolha senão pegá-la. Sua pele era áspera, quente, e o toque me causou um arrepio de repulsa. Ele me puxou para seu colo e o cheiro de suor e conhaque me envolveu. Seus lábios úmidos buscaram meu pescoço e eu senti a bile subir à minha garganta. Eu fechei os olhos, desejando ser invisível, desejando desaparecer. As palavras dele eram murmúrios sujos, promessas vazias de um amor perverso. Eu sentia seu corpo grande e pesado contra o meu, a respiração dele quente em minha pele. Ele me ergueu e me levou até a cama, um leito grande de madeira escura, que deveria ser um lugar de descanso, mas que para mim era um altar de sacrifício. A seda dos lençóis era fria sob minhas costas nuas, um contraste cruel com o fogo que queimava em mim, não de paixão, mas de vergonha e pânico. Eu senti suas mãos grossas e ágeis rasgarem o tecido do meu vestido, um som que ecoava em meus ouvidos como um grito abafado. A nudez forçada me expunha não apenas ao seu olhar, mas à minha própria vulnerabilidade. Seus toques eram invasivos, explorando cada curva do meu corpo com uma voracidade que me revirava o estômago. Eu me encolhia, tentava me proteger, mas meus braços eram fracos contra a força bruta dele. A cada movimento eu sentia a impotência se aprofundar, a dignidade se esvair. As penetrações pulsantes eram brutais, uma dor aguda que se espalhava por todo o meu ser, dilacerando não apenas meu corpo, mas minha alma. Eu não conseguia respirar. Meus pulmões pareciam se recusar a funcionar. Lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto, molhando os lençóis de seda.
mas nenhum som saía da minha garganta. Eu estava muda, paralisada pelo terror e pela dor. Seus gemidos abafados eram o único som na escuridão, misturados ao ranger da cama, um ritmo infernal que se repetia noite após noite. Eu podia sentir o gosto metálico do meu próprio sangue na boca, mordendo o lábio para não gritar. O suor escorria pelo meu corpo, misturando-se às lágrimas e ao líquido pegajoso que ele deixava em mim. Era uma dominação completa, uma aniquilação da minha vontade, do meu ser. O escândalo era tão profundo, tão proibido, que ninguém ousava sequer sussurrar sobre ele. E eu, a vítima, era também a prisioneira da vergonha, do silêncio imposto. Quando tudo acabava, ele se afastava ofegante e eu ficava ali, um corpo inerte, a pele marcada, a alma em frangalhos. Eu sentia o cheiro forte de seu corpo em mim. Um cheiro que eu odiava, que eu queria arrancar com as unhas. A cada vez, um pedaço de mim morria, e eu me perguntava quanto mais eu aguentaria antes de desaparecer por completo. A casa grande, antes meu lar, era agora meu inferno particular, um labirinto de opulência e dor. Eu me levantava, sentindo cada músculo do corpo doer, e me arrastava para meu quarto. A água fria do pote de barro era um alívio momentâneo para a febre que queimava em minhas veias. Eu me esfregava com sabão, com a desesperada esperança de limpar não apenas a sujeira de seu corpo, mas a mancha em minha alma. Mas a mancha era profunda, incrustada, e parecia impossível de remover. Eu olhava meu reflexo no espelho embaçado e via uma sombra de quem eu fui. Meus olhos estavam vazios, meu rosto marcado por uma dor que se recusava a ser apagada. Se essa sensação é familiar para você, se você já se sentiu assim, deixe seu like para mostrar que estamos juntos nesta jornada. Eu me deitava na cama, os lençóis amassados, o corpo dolorido, e o sono demorava a vir. Quando vinha, era um sono inquieto, cheio de imagens fragmentadas do horror. Eu sonhava com a liberdade, com o mar, com um lugar onde eu pudesse ser eu mesma, sem o peso da vergonha, sem o toque sujo de meu tio. Mas ao acordar, a realidade me golpeava novamente, e eu era Maria Augusta, a flor murcha da Casa Grande de Olinda, aprisionada pelo escândalo mais proibido da colônia. Eu não sabia por quanto tempo mais eu poderia suportar essa vida, mas uma pequena chama, por menor que fosse, começava a arder em meu peito. Uma chama de resistência, de um desejo insano de sobreviver, de reescrever meu destino, de encontrar a liberdade que me havia sido roubada. Eu não sabia como nem quando, mas eu não podia mais ser apenas a vítima. Eu tinha que encontrar uma maneira de lutar. A manhã seguinte àquela noite de horror não trouxe alívio, apenas uma exaustão mais profunda que se aninhava em meus ossos. O sol, que antes parecia um cúmplice dourado da beleza de Olinda, agora me parecia um observador cruel, iluminando cada mancha de minha desgraça. Eu me levantei da cama, o corpo pesado, a pele ainda sensível aos toques brutais da noite, como se cada poro gritasse em silêncio. O cheiro de conhaque e suor, o cheiro dele, impregnava o lençol, a camisola rasgada que jazia no chão, e, para meu desespero, parecia ter se infiltrado em minha própria carne, em meus cabelos, em minha alma. Eu sentia um gosto amargo na boca, não de comida, mas de humilhação e nojo, um sabor que persistia mesmo depois de enxaguar a boca com a água fria da moringa. Eu me arrastei até o pote de barro. O frescor da água em minhas mãos trêmulas era um consolo mínimo. Lavei o rosto, os braços, o pescoço, com uma fúria silenciosa, esfregando a pele até que ficasse vermelha e ardida, na vã esperança de apagar não apenas o odor, mas a memória, a sensação de suas mãos grossas e ágeis rasgando o tecido, de seus lábios úmidos em meu pescoço, do peso opressor de seu corpo contra o meu. A cada movimento, as lembranças da penetração pulsante, da dor aguda que dilacerava minha intimidade, da dominação completa, retornavam com uma clareza horrorosa.
Eu sentia meu estômago revirar. O espelho embaçado do meu quarto me devolvia uma imagem que eu mal reconhecia. Olhos fundos, pálpebra inchada, um rastro de lágrimas secas na face. Quem era aquela mulher? Não era Maria Augusta, a menina que sonhava com bailes e amores puros. Era uma casca vazia, um recipiente de dor e vergonha. Desci para o desjejum, a rotina um martírio diário. Isabela tagarelava sobre os bordados para a festa de São João. O canto dos pássaros vindo do jardim parecia zombeteiro, alegre demais. Eu apenas acenava, um sorriso forçado nos lábios, enquanto o coronel Eurico, sentado à cabeceira da mesa, mastigava ruidosamente um pedaço de bolo de milho. Seus olhos pequenos e penetrantes encontraram os meus por um instante e um brilho de posse, de poder, cintilou neles. Um arrepio percorreu minha espinha e eu desviei o olhar, fixando-o no prato de frutas tropicais intocadas à minha frente. O cheiro adocicado das mangas e cajus misturava-se ao aroma forte do café, mas para mim tudo cheirava a medo e a suor. Aquele dia, porém, algo se rompeu. Enquanto eu ajudava Balbina a separar as ervas na cozinha, ouvi vozes vindas do escritório do coronel. A porta estava entreaberta e o som da voz dele, grave e satisfeita, chegou aos meus ouvidos como um golpe. É um bom partido, Dom Pedro. As terras dele na Paraíba são vastas e ele tem grande influência no conselho. Maria Augusta será uma boa esposa, uma moça recatada e obediente, como se espera. Meu coração parou. Dom Pedro. O nome ressoou em minha mente como um sino fúnebre. Eu sabia quem era Dom Pedro. Um homem velho, de idade avançada, com fama de ser cruel com suas escravas e de ter uma predileção por noivas jovens. Um calafrio gelado percorreu meu corpo, mais intenso do que qualquer medo que eu já havia sentido. Casamento. Não era apenas um prazer forçado. Era uma sentença. Um aprisionamento perpétuo. A pequena chama de resistência que eu sentia em meu peito, aquela que eu havia mencionado, agora ardia com uma força inesperada, transformando-se em um incêndio. Minhas mãos tremeram e um feixe de folhas de boldo escorregou de meus dedos, caindo no chão de ladrilhos frios. Balbina, que estava ao meu lado, preparando um chá de ervas, olhou para mim com seus olhos já turvos pela idade, mas ainda assim agudos. "Menina?" ela perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Eu não conseguia responder. As palavras do coronel ecoavam em meus ouvidos. A imagem de Dom Pedro, um homem com a face marcada pelo tempo e os olhos frios, me assombrava. Eu seria entregue a ele como um pedaço de gado para ser usada, para ser quebrada. Eu não seria mais a sobrinha que ele desonrava. Seria a esposa de outro homem, mas ainda assim sua propriedade. Aquele cenário de uma nova dominação, de um novo cativeiro, era insuportável. A dor física das noites passadas com o coronel, as penetrações pulsantes que rasgavam minha alma, tudo isso parecia um prelúdio para um inferno ainda maior. O cheiro de óleo queimado vindo da lamparina na cozinha, misturado ao doce aroma do chá de camomila que Balbina preparava, parecia uma ironia cruel. Como eu poderia encontrar calma? Como eu poderia aceitar aquele destino? Naquela tarde, eu me refugiei no jardim, escondida sob a sombra de um flamboyant. O sol batia forte, e o cheiro das flores, um aroma doce e inebriante, me causava náuseas. Eu sentia o chão úmido sob minhas sandálias e o sussurro das folhas ao vento parecia carregar as vozes de meus pais, chamando-me para longe dali. As lembranças deles, de um tempo em que eu era amada e segura, inundaram minha mente. Meu pai, com seu riso fácil e seu abraço apertado. Minha mãe, com seus olhos gentis e suas canções de ninar. Eles se foram, e com eles, a proteção. Eu me sentia como um pássaro enjaulado, observando o céu azul e a liberdade que nunca seria minha. Mas, naquele momento, algo dentro de mim se recusou a aceitar. A vergonha que me corroía, o medo que me paralisava, começaram a se transformar em uma raiva fria, uma determinação selvagem. Eu não podia mais ser a vítima silenciosa. Eu não podia permitir que meu tio, o coronel Eurico, me vendesse como uma mercadoria,
como se eu não tivesse alma, como se eu não tivesse um corpo que já estava marcado pela sua crueldade. Voltei para a cozinha, encontrando Balbina sozinha, mexendo uma panela de doce de goiaba. O cheiro doce e pegajoso pairava no ar. A fumaça da lenha subia e o crepitar do fogo parecia o som da minha própria angústia. Eu me aproximei dela, minhas pernas ainda trêmulas. "Balbina", eu disse, a voz quase inaudível. Eu ouvi. Ela parou de mexer o doce, e seus olhos, cheios de uma tristeza ancestral, me fitaram. Ela não precisou perguntar o quê. Ela sabia. "A vida é dura, minha sinhazinha", ela murmurou, sua voz rouca. "Para nós, mulheres, para nós, pretos, a vida é um fardo pesado, mas a gente aguenta, a gente sempre aguenta." "Eu não aguento mais, Balbina", eu confessei, as palavras jorrando como um rio represado. Ele vai me casar com Dom Pedro. Eu não posso, não posso, Balbina. Eu prefiro a morte." As lágrimas escorreram pelo meu rosto, quentes e abundantes, molhando o tecido do meu vestido. Balbina largou a colher de pau e me abraçou, suas mãos ásperas e calejadas em minhas costas. O cheiro dela, de terra e fumaça de lenha, me envolveu, e pela primeira vez em muito tempo senti um consolo genuíno. "Não diga isso, minha menina. Não diga a palavra morte", ela sussurrou, acariciando meus cabelos. "Deus não quer. E a vida é mais forte do que a gente pensa. A gente encontra um jeito, sempre encontra um jeito." Eu me afastei dela, enxugando as lágrimas com as costas da mão. "Mas que jeito, Balbina, que jeito? Eu estou presa aqui. Ele é o coronel, ele tem todo o poder. Ninguém me ouve, ninguém me vê. Eu sou invisível." Balbina segurou minhas mãos, seus dedos rugosos apertando os meus. "Você não é invisível para Deus, minha filha, e você não é invisível para esta velha aqui. Eu vi muita coisa nesta vida. Vi moça se perder, vi moça se salvar. A diferença é a vontade de lutar, a vontade de viver." As palavras dela, simples e carregadas de experiência, ressoaram em mim. Vontade. Eu tinha vontade de viver, eu tinha vontade de lutar. A imagem do coronel com seus olhos de posse e a perspectiva de Dom Pedro com sua crueldade fria me fizeram querer gritar, querer correr, querer me esconder. Mas ao mesmo tempo, uma nova força, uma fúria contida, começou a borbulhar dentro de mim. "Mas como?" eu perguntei novamente, a voz embargada, mas com um tom de desespero que começava a dar lugar a uma pergunta real, a uma busca por uma solução. "Para onde eu iria? Eu não tenho nada. Ninguém." Balbina me olhou nos olhos, uma expressão séria em sua face enrugada. "Há sempre um lugar, minha sinhazinha, sempre. O mundo é grande, maior do que esta casa grande, maior do que Olinda. Você só precisa ter a coragem de procurar e a inteligência para planejar." Aquelas palavras foram a semente, a coragem, a inteligência. Eu não havia pensado em planejar, eu só havia pensado em sofrer. A ideia de que eu poderia ter uma agência, que eu poderia fazer algo, era nova, assustadora, mas também incrivelmente libertadora. O cheiro doce da goiaba cozinhando, antes enjoativo, agora parecia menos opressor. Naquela noite eu não consegui dormir. Eu deitei na cama, mas meus pensamentos corriam como cavalos selvagens. O medo ainda estava lá, um nó apertado em meu estômago, mas ele estava acompanhado por algo novo, uma chama de rebeldia. Eu revivia as noites de terror, as penetrações pulsantes, a dominação, mas desta vez não apenas com dor, mas com uma raiva crescente. Eu não podia mais ser o corpo usado, a alma corroída. Eu precisava fugir, precisava encontrar um caminho. O casamento com Dom Pedro era o ponto sem retorno, a linha que eu não podia cruzar. Eu me lembrei de Inácia, a criada que trazia os convites do coronel. Seus olhos assustados, seu corpo magro. Ela também era uma vítima, à sua maneira. E Balbina, com sua sabedoria silenciosa. Eu não estava completamente sozinha. Eu tinha que encontrar aliados, mesmo que fossem apenas em espírito. O plano ainda era uma nebulosa, um desejo ardente sem forma, mas a decisão estava tomada. Eu não seria a esposa de Dom Pedro.
Eu não seria mais a propriedade do coronel Eurico. Eu iria embora. Eu iria buscar minha liberdade, custasse o que custasse. Eu não sabia para onde, nem como, mas a certeza era um fogo que queimava em meu peito, um calor que, pela primeira vez em muito tempo, não era de febre ou vergonha, mas de esperança, de um desejo insano de sobreviver e de encontrar o meu verdadeiro eu, longe das sombras opulentas da Casa Grande de Olinda. O silêncio da noite não era mais um cúmplice do meu sofrimento, mas um campo fértil para meus pensamentos, para a forja de um novo destino. Eu me sentia exausta, mas uma exaustão diferente, a exaustão de quem acaba de travar uma batalha interna e saiu, pela primeira vez, vitoriosa, mesmo que a guerra ainda estivesse longe de terminar. A vida me havia empurrado ao abismo, mas eu me recusava a cair. Eu iria ler, eu iria viver, eu iria lutar. A decisão, como uma semente plantada em solo árido, começou a germinar em meu peito, um broto frágil, mas teimoso, de esperança. Não era mais apenas um desejo, mas uma necessidade premente, uma questão de vida ou morte para a minha alma. A ideia de ser entregue a Dom Pedro, de trocar um cativeiro por outro, de ser novamente um objeto para a satisfação doentia de um homem, era um abismo de escuridão que eu me recusava a contemplar. Eu precisava agir. E a primeira ação, a mais difícil, foi a de quebrar o silêncio, de vocalizar o horror que me sufocava. Eu esperava Balbina na cozinha, o lugar mais seguro da casa, onde os sons da vida diária abafavam as palavras proibidas. O cheiro de pão assando se misturava ao aroma forte do café moído na hora, e o burburinho das escravas, enquanto preparavam o almoço, criava uma cortina sonora. Meus dedos, nervosos, brincavam com um pedaço de pano de prato, enquanto eu observava a velha escrava, seus movimentos lentos, mas firmes, enquanto descascava mandioca. Seus olhos, que haviam testemunhado gerações de sofrimento e resistência, eram o único espelho em que eu ainda me via com alguma dignidade. Balbina, eu chamei, minha voz um sussurro tão baixo que mal me ouvi. Ela parou, a faca de ferro suspensa no ar, e me olhou. Não havia surpresa em seu olhar, apenas uma compreensão profunda, quase dolorosa. Ela sabia que eu tinha algo a dizer, algo que havia me corroído por dentro. Sim, minha sinhazinha, ela perguntou, sua voz rouca, sem pressa. Eu respirei fundo, o ar parecia denso, pesado com as palavras que estavam prestes a sair. Eu não aguento mais, eu preciso ir embora, eu preciso fugir. As palavras, uma vez ditas, pareciam flutuar no ar, carregadas de uma gravidade imensa. O barulho da cozinha pareceu diminuir, e por um instante o mundo inteiro pareceu prender a respiração. Balbina largou a faca na tábua de madeira e o som seco ecoou em meus ouvidos. Ela se virou para mim, seus olhos fixos nos meus, uma mistura de preocupação e uma faísca de algo que eu não conseguia identificar, talvez admiração. Fugir, ela repetiu, a voz ainda baixa, mas com um tom de seriedade que me fez tremer. Você sabe o que significa isso, minha menina? É um caminho sem volta. É a fome, o perigo, a solidão. O mundo lá fora não é gentil com mulher sozinha, ainda mais com moça branca que nunca soube o que é passar necessidade. Eu sei, Balbina, eu respondi, a voz embargada, mas com uma nova firmeza. Mas o que me espera aqui é pior. Eu não posso viver mais assim. Eu prefiro a incerteza da rua do que a certeza do que acontece nesta casa. A certeza de que serei entregue a Dom Pedro como um animal. Eu não posso. Não posso. A última palavra saiu com uma força que me surpreendeu, uma fúria contida que eu não sabia que possuía. Balbina assentiu lentamente, sua face enrugada, expressando uma sabedoria milenar. Eu entendo, minha filha. Eu entendo. Mas não é só querer. É precisar de um plano. Um bom plano. E de ajuda. A palavra ajuda me fez pensar em Inácia, a jovem criada que trazia os recados do coronel, seus olhos sempre baixos, seu corpo magro tremendo.
Eu sabia que ela também sofria de alguma forma. Seu silêncio era um testemunho. Inácia, eu sussurrei. Será que Inácia nos ajudaria? Balbina ponderou, seus olhos parecendo ver além das paredes da cozinha. Inácia é uma boa moça, medrosa, mas tem um bom coração. E ela sabe das coisas que acontecem nesta casa. Ela sabe de tudo, e ela também tem medo. Medo dele. Naquela noite, depois que a casa silenciou, eu encontrei Inácia no lavadouro, sob o feixe prateado da lua. O cheiro de sabão e roupas molhadas pairava no ar. Ela estava de costas para mim, esfregando um lençol com uma força quase desesperada, como se quisesse apagar manchas invisíveis. Inácia, eu chamei, minha voz um pouco mais forte desta vez. Ela pulou, assustada, e se virou, os olhos arregalados de pavor. Sinhazinha, o que faz aqui a esta hora? Preciso falar com você, eu disse, aproximando-me, meus olhos fixos nos dela. É sobre o coronel, é sobre o que acontece aqui. O rosto dela empalideceu e ela olhou ao redor, como se as próprias paredes tivessem ouvidos. Sinhazinha, por favor, não podemos falar dessas coisas. É perigoso. Eu sei que é perigoso, Inácia, eu insisti, segurando sua mão que estava fria e úmida. Mas eu não aguento mais. Ele vai me casar com Dom Pedro. Eu vou fugir e eu preciso da sua ajuda. Os olhos de Inácia se encheram de lágrimas e ela puxou a mão, recuando um passo. Fugir? Sinhazinha, é uma loucura. O coronel vai matar a gente. Ele vai nos caçar como cachorros. Ele já está me matando aqui, Inácia, eu disse, minha voz carregada de dor e desespero. A cada noite ele me mata um pouco. As penetrações pulsantes, o sangue que escorre, a dominação que me destrói. Você sabe do que estou falando. Você sabe o que ele faz. Você sabe o que ele fez com outras antes de mim. Você também está presa aqui, Inácia. Você também tem medo. Não é verdade? As palavras atingiram Inácia como um golpe. Ela desabou no chão, escondendo o rosto nas mãos, e soluçou. Seus soluços eram baixos, abafados, mas cheios de uma dor que eu reconhecia. Era a dor da impotência, da vergonha, do medo constante. O cheiro de sabão e umidade no lavadouro, antes neutro, agora me parecia impregnado da tristeza de Inácia. Eu me ajoelhei ao lado dela, colocando a mão em seu ombro. Eu não estou te pedindo para ir comigo, Inácia. Eu estou te pedindo ajuda para sair daqui, para ter uma chance. Se você me ajudar, talvez um dia você também possa ter a sua chance. Pense nisso. Pense na liberdade. Ela levantou o rosto, os olhos inchados, mas com uma ponta de esperança, uma fagulha de luz. O que eu poderia fazer, Sinhazinha? Eu sou apenas uma criada, não tenho nada. Você tem os olhos e os ouvidos da casa, Inácia. Eu respondi, sentindo um plano começar a se formar em minha mente. Você sabe os horários. Você sabe os segredos. Você sabe onde o coronel guarda o dinheiro, as joias que ele esconde. Você pode nos ajudar a encontrar um caminho, a ter o suficiente para sobreviver lá fora, e Balbina vai nos ajudar com o resto. O nome de Balbina pareceu trazer um pouco de conforto a Inácia. Ela assentiu, ainda soluçando, mas com uma determinação crescente em seus olhos. Eu ajudo, Sinhazinha. Eu ajudo. Mas se ele descobrir... Ele não vai descobrir, eu garanti, com uma certeza que eu mal sentia. Nós seremos cuidadosas, nós seremos espertas, nós vamos conseguir. Os dias seguintes foram uma teia intrincada de sussurros e olhares furtivos. A casa, antes um lugar de opressão silenciosa, transformou-se em um campo de batalha invisível. Balbina, com sua experiência de vida, se tornou a estrategista. Inácia, com sua posição discreta e seu acesso a todos os cantos da casa, tornou-se nossos olhos e ouvidos. E eu, Maria Augusta, a vítima, comecei a me transformar na protagonista da minha própria fuga. O primeiro passo foi acumular recursos. Eu precisava de dinheiro para a viagem, para a comida, para um novo começo. Balbina me instruiu a observar onde o coronel guardava seus pertences de valor.
Inácia, com uma coragem que eu não imaginava que ela possuía, começou a nos trazer informações. Ele guarda algumas moedas de ouro em um baú de cedro, no fundo do armário do escritório, Inácia sussurrou uma tarde enquanto fingíamos arrumar a despensa. O cheiro de especiarias e mofo preenchia o ambiente, e eu sentia o coração bater descompassado. E tem alguns anéis e broches de prata na gaveta da mesa de cabeceira dele. Ele não usa muito. O plano era arriscado. Roubar o coronel era um ato de traição que poderia nos custar a vida. Mas a alternativa era a morte da minha alma, e eu estava disposta a correr o risco. Uma noite, enquanto o coronel estava em sua rotineira visita à casa de uma amante na cidade, uma visita que Inácia nos confirmou, eu e Balbina agimos. O coração batia tão forte que eu podia senti-lo reverberar em meus ouvidos. O cheiro de tabaco e conhaque, que sempre emanava do quarto do coronel, agora me parecia mais forte. Um lembrete vívido das noites de horror que eu havia suportado ali, as penetrações pulsantes, a dominação, aquele cheiro de suor e aguardente que eu tanto odiava, me impulsionava. Eu precisava me libertar dele. Eu entrei no escritório, a lanterna de Balbina lançando sombras dançantes nas paredes repletas de mapas e livros. O cheiro de papel velho e couro era intenso. Minhas mãos tremiam enquanto eu abria o armário, meus dedos procurando o baú. O ranger da madeira parecia ensurdecedor no silêncio da noite. Eu encontrei o baú, pesado, e com um esforço consegui abri-lo. Lá dentro, as moedas de ouro brilhavam à luz da lanterna, um tesouro que representava minha liberdade. Peguei apenas o suficiente, o que eu achava que seria necessário, sem ser gananciosa, sem levantar suspeitas. No quarto do coronel, o desafio foi ainda maior. O cheiro dele era mais forte ali, impregnando os lençóis amassados, as roupas jogadas. A imagem das noites de terror, das penetrações pulsantes, da dor, da humilhação, me inundou. Senti a bile subir à minha garganta, mas me forcei a manter o foco. A gaveta da mesa de cabeceira estava destrancada. Eu abria com cuidado, e lá estavam os anéis e broches, brilhando com um brilho frio. Peguei apenas 2 anéis e um broche, peças discretas, mas de valor. Cada toque nesses objetos me dava um arrepio de repulsa, mas eu os segurei com a determinação de quem agarra a própria vida. Voltamos para a cozinha, Balbina me esperando com um semblante sério. O cheiro de lenha queimada estava mais forte agora. Eu mostrei a ela o que havia conseguido. Ela assentiu, um brilho de orgulho em seus olhos. É um bom começo, minha sinhazinha, ela disse. Agora precisamos de roupas. Roupas simples, de escrava, talvez. Ninguém vai procurar por uma sinhazinha fugida, vestida como uma preta. A ideia de me vestir como uma escrava, de me misturar, era ao mesmo tempo humilhante e libertadora. Eu, Maria Augusta de Olinda, criada na opulência, teria que abandonar minha identidade para sobreviver. Mas a perspectiva de me livrar do meu nome e de tudo o que ele representava me enchia de uma estranha coragem. Inácia, com a ajuda de outras escravas que eram aliadas de Balbina, conseguiu algumas peças de roupas simples, velhas e surradas, mas que me dariam a camuflagem necessária. Um vestido de algodão áspero, um lenço para a cabeça, sandálias gastas. Ao vestir aquelas roupas pela primeira vez, senti o tecido áspero contra minha pele, um contraste gritante com a seda e o linho que eu estava acostumada. O cheiro de suor e terra que impregnavam as roupas me fez sentir parte de algo maior, parte de uma resistência silenciosa que existia naquelas terras. O plano de fuga começou a tomar forma. Balbina tinha uma irmã, Joana, que vivia em um quilombo escondido nas matas a alguns dias de viagem dali. Era um lugar seguro, um refúgio para escravos fugidos e, como Balbina explicou, um lugar onde eu estaria protegida, pelo menos por um tempo. Mas é uma viagem perigosa, minha menina. Balbina alertou, seus olhos cheios de preocupação. A mata é cruel.
E tem os capitães do mato. Eles não têm piedade de ninguém. Eu estou disposta a enfrentar qualquer coisa, Balbina. Eu respondi, a voz firme. Qualquer coisa é melhor do que ficar aqui. A data da fuga foi marcada para a noite da festa de São João. Seria a noite de maior movimento, de maior distração. A casa estaria cheia de convidados, a música alta, as fogueiras acesas. Ninguém notaria a ausência de uma escrava. E a minha ausência como Maria Augusta seria atribuída a um mal-estar, a uma dor de cabeça, a qualquer desculpa que Inácia pudesse inventar. Mas a espera foi uma tortura. Cada dia era um suplício, cada noite um campo de batalha. O coronel, como se sentisse minha crescente rebeldia, intensificou sua vigilância e suas visitas noturnas ao meu quarto se tornaram mais frequentes, mais brutais. As penetrações pulsantes eram mais violentas, o cheiro de suor e conhaque mais opressor, a dominação mais cruel. Eu sentia meu corpo sendo dilacerado e minha alma se encolhia. Mas desta vez havia uma diferença. A dor não era apenas dor, era um combustível para a minha fuga. Cada toque, cada gemido abafado dele, cada lágrima que escorria pelo meu rosto era um lembrete do que eu estava lutando para escapar. Eu mordia os lábios, até sentir o gosto metálico do meu próprio sangue, para não gritar, para não dar a ele a satisfação de me ver completamente quebrada. Eu me agarrava à imagem do quilombo, da liberdade, da esperança, como uma tábua em um mar revolto. Uma noite, ele estava particularmente violento. Seus dedos grossos apertavam meu pescoço, e eu sentia o ar faltar em meus pulmões. Seus lábios úmidos me cobriam, e a força de sua penetração era tão brutal que eu sentia um grito preso em minha garganta, um grito que não podia sair. As lágrimas escorriam, e eu via estrelas. Eu sentia a morte se aproximar, e por um instante desejei que ela me levasse, que me libertasse daquele tormento. Mas então a imagem de Balbina, de Inácia, da promessa de liberdade, piscou em minha mente. Não. Eu não podia desistir. Eu tinha que viver. Eu não podia permitir que ele me destruísse completamente. Naquele momento de desespero, uma fúria fria me invadiu. Uma fúria tão intensa que, por um instante, esqueci o medo. Eu o empurrei com todas as minhas forças e, para minha surpresa, ele cambaleou. Não o suficiente para me libertar, mas o suficiente para me dar um segundo de alívio, um segundo de poder. Ele me olhou com os olhos arregalados, surpreso com minha resistência. "Ora sua, Vádia! O que pensa que está fazendo?" Ele gritou, mas a surpresa em sua voz me deu uma dose de coragem. Ele me agarrou novamente com mais força e a brutalidade de suas ações se intensificou, mas aquela pequena vitória, aquele instante de rebeldia, me deu uma força renovada. No dia seguinte, eu estava mais pálida do que nunca. Meu corpo doía em cada músculo, e a mancha da vergonha em minha alma parecia mais profunda. Mas por baixo de tudo isso, havia uma chama de determinação que não podia ser apagada. Aquela noite foi minha noite escura da alma. Eu me vi no fundo do poço, à beira da desistência, mas a lembrança daquele pequeno ato de resistência e a promessa de liberdade me puxaram de volta. A festa de São João finalmente chegou. A casa grande estava empolvorosa. O cheiro de milho assado, pamonha, quentão e fogos de artifício pairava no ar. A música animada da sanfona e do triângulo vinha do terreiro, misturada às risadas e conversas dos convidados. Isabela, minha prima, estava radiante em seu vestido de chita florida, dançando com um jovem fazendeiro, alheia ao drama que se desenrolava. O coronel Eurico, em seu traje de linho branco, bebia e ria com os homens de sua idade, seus olhos pequenos e penetrantes ainda varrendo o ambiente, mas agora menos focados em mim, mais distraídos pela festa. Eu me vesti com as roupas de escrava, o tecido áspero roçando em minha pele, um disfarce que me transformava em outra pessoa. O lenço na cabeça cobria meus cabelos, e meu rosto estava sujo de fuligem, para parecer ainda mais uma escrava da cozinha. Balbina me esperava na cozinha,
os olhos brilhando com uma mistura de medo e esperança. Inácia estava lá também, pálida, mas determinada. Ela havia deixado a porta dos fundos da senzala entreaberta e havia garantido que o caminho estaria livre. "Está tudo pronto, minha sinhazinha", Balbina sussurrou, sua voz rouca. "Joana estará esperando você na beira do rio, perto da grande gameleira, na trilha que leva ao quilombo. Ela sabe que você virá. Ela vai te levar." Meu coração batia como um tambor de guerra. O medo era avassalador, um nó apertado em meu estômago, mas a esperança era mais forte. Eu abracei Balbina, sentindo o calor de seu corpo, o cheiro de terra e fumaça de lenha que tanto me confortava. "Obrigada, Balbina. Obrigada por tudo." Ela me apertou em seus braços. "Vá com Deus, minha menina, e não olhe para trás. Nunca." Eu abracei Inácia, sentindo seus ombros tremerem. "Cuidado, Inácia", eu disse. "Seja forte." Ela apenas assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Você também, sinhazinha, você também." A hora havia chegado. Eu peguei a pequena trouxa que Balbina havia preparado para mim, com um pouco de comida, as moedas e as joias, e um cantil de água. O cheiro de quentão e milho assado, de alegria e despreocupação, contrastava cruelmente com a tensão que me consumia. Eu me esgueirei para fora da cozinha, misturando-me às sombras, passando por entre os convidados que dançavam e cantavam, sem que ninguém me notasse. Eu era invisível exatamente como Balbina havia planejado. O ar noturno era úmido e quente, carregado com o cheiro adocicado das canas e o aroma defumado das fogueiras. O som da festa ficava para trás, diminuindo a cada passo. Eu corria pela plantação de cana, o barulho dos meus pés na terra úmida, o roçar das folhas altas contra meu corpo. O medo me impulsionava, mas também a adrenalina, uma sensação de poder que eu nunca havia sentido antes. Eu era livre, ou estava prestes a ser. A mata era escura, densa, e o cheiro de terra molhada e folhas em decomposição me envolvia. Os sons da noite, o coachar dos sapos, o zumbido dos insetos, o farfalhar das folhas eram assustadores, mas também me faziam sentir viva, parte de algo selvagem e indomável. Eu sentia a umidade penetrar minhas roupas, meus cabelos, e a textura da meia molhada dentro do coturno era desconfortável, mas eu não parava. Eu corria sem olhar para trás, a imagem das penetrações pulsantes, da dominação, do cheiro de suor e conhaque me impulsionando para a frente. Eu não sabia para onde estava indo, mas sabia que estava indo para longe dele, para longe da casa grande, para longe do escândalo proibido que havia corroído minha alma. O quilombo de Joana era a minha única esperança, o meu refúgio. Eu não sabia o que me esperava, mas a incerteza era preferível à certeza do tormento que eu havia deixado para trás. Eu corri por horas, meus pulmões ardendo, minhas pernas doendo. As árvores pareciam se fechar ao meu redor, a escuridão era quase total. O cheiro de óleo queimado da lamparina que eu havia pego da cozinha, agora guardada na trouxa, parecia um luxo distante. De repente, ouvi um som, um galho quebrando. Meu coração parou. Capitães do mato. Eu me escondi atrás de um tronco grosso, o corpo tremendo de medo. O silêncio da mata era ensurdecedor. Eu prendia a respiração, ouvindo apenas o bater frenético do meu próprio coração. Mas o som não se repetiu. Era apenas o vento, ou talvez um animal. Eu continuei. A cada passo, a cada folha que eu pisava, eu sentia um pedaço do meu antigo eu se desprendendo e um novo eu emergindo. Um eu mais forte, mais corajoso, mais determinado. Eu era Maria Augusta, sim, mas não a Maria Augusta da Casa Grande, a vítima. Eu era Maria Augusta, a fugitiva, a mulher que estava reescrevendo seu próprio destino contra todas as correntes do silêncio e da opressão. Eu estava em busca da liberdade, em busca do meu verdadeiro eu. E eu não ia parar até encontrá-lo, custasse o que custasse. A noite escura da alma havia passado. Agora, o sol da liberdade, mesmo que ainda distante, começava a despontar no horizonte da minha vida.
Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas eu estava pronta para enfrentá-lo. Eu estava viva e eu estava lutando. A corrida pela mata parecia não ter fim. Meus pulmões ardiam a cada lufada de ar denso e úmido. As raízes retorcidas das árvores tentavam me prender a cada passo, e o cheiro de terra molhada e folhas em decomposição era o único perfume que eu conhecia naquele labirinto verde e fechado. O medo era uma criatura viva que corria ao meu lado. Um nó apertado em meu estômago, mas a adrenalina, um fogo selvagem e inesperado, me impulsionava para frente, queimando em minhas veias. Eu sentia o corpo ferido pelas últimas agressões, a pele ainda sensível e dolorida, as penetrações pulsantes do coronel Eurico ainda ecoando na carne e na alma, mas agora, cada dor, cada arrepio de repulsa era um lembrete do que eu estava deixando para trás, uma promessa silenciosa de que nunca mais seria subjugada, de que aquele tormento jamais se repetiria. Eu me agarrava à pequena trouxa que Balbina havia preparado, sentindo o peso das moedas e das joias contra meu quadril, cada peça um fragmento roubado de liberdade, um pequeno tesouro que eu havia arrancado das mãos de meu tormentor, um ato de rebelião que me dava uma força brutal. Horas se passaram, ou talvez uma eternidade. A escuridão da noite começou a se dissipar, e o sol, como um artista divino, começou a rasgar o horizonte, tingindo o céu de tons avermelhados, alaranjados e dourados. A luz fraca e suave penetrava as copas das árvores, pintando o chão da mata com feixes dourados, mas o coração da floresta ainda permanecia escura e misteriosa, cheia de segredos e promessas. Eu ouvia o canto dos pássaros, um som que antes me parecia melancólico e distante, nas grades de seda da casa grande, agora soava como uma canção de boas-vindas, um hino à vida, à esperança, à liberdade que eu buscava. O cheiro adocicado e inebriante de flores silvestres, o aroma terroso e fresco do orvalho na vegetação e a umidade que subia do solo me envolviam. Uma sinfonia sensorial que era o oposto do cheiro opressor de suor, conhaque e vergonha que eu carregava da casa grande, um cheiro que eu lutava para apagar de minha memória e de minha pele. Minhas pernas, já dormentes e exaustas, continuavam a se mover, impulsionadas por uma força que vinha da alma, de uma determinação que eu não sabia que possuía. Eu sentia a textura áspera da meia molhada dentro do coturno, a areia e a lama grudadas na pele de meus pés, mas não importava. A sujeira do caminho era a marca da minha jornada, a prova da minha resiliência, a tinta que pintava a tela da minha nova vida. De repente, a mata começou a clarear, como se um véu pesado fosse levantado. O emaranhado denso de cipós, árvores gigantescas e vegetação rasteira deu lugar a uma trilha mais definida, um caminho estreito e batido por muitos pés. E então, um pequeno rio surgiu à minha frente, suas águas calmas e cristalinas refletindo o céu azul da manhã como um espelho de esperança. Eu me aproximei da margem. O som suave da água correndo sobre as pedras era música para meus ouvidos, um bálsamo para minha alma exausta. E lá, sob a sombra imponente de uma gameleira centenária, com suas raízes que pareciam abraçar a terra, uma figura esperava. Era Joana. Seus cabelos grisalhos, trançados com fitas coloridas e adornados com contas de madeira, e seu sorriso caloroso e acolhedor eram um bálsamo para minha alma exausta, um alívio que eu não sabia que precisava tanto. Ela era mais velha que Balbina, mas seus olhos brilhavam com uma energia jovial, uma vivacidade inesperada e uma sabedoria ancestral que parecia ter visto séculos de sol e chuva. Maria Augusta, ela disse, sua voz grave e acolhedora como um abraço. Minha irmã Balbina me mandou avisar que você viria. Seja bem-vinda ao nosso lar, criança. Eu desabei em seus braços. As lágrimas que eu havia contido por tanto tempo, por tantas noites de horror e silêncio, finalmente jorrando, quentes e abundantes, molhando o tecido simples de seu vestido.
Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, de exaustão, de uma gratidão profunda e avassaladora. Eu sentia o cheiro de fumaça de lenha e ervas em seu abraço, um cheiro que me lembrava Balbina e, mais importante, me lembrava de um lar, de uma família que eu pensava ter perdido para sempre. Joana me segurou com firmeza, acariciando meus cabelos com suas mãos ásperas e calejadas, e eu senti o último nó de medo se desatar em meu peito, liberando o ar que eu não sabia que estava prendendo. Eu estava segura. Eu estava livre. Eu estava viva. Ela me conduziu pela trilha, que agora se abria para um pequeno clearing, uma clareira na mata. Diante de mim surgiu o quilombo. Não era uma cidade, nem uma fazenda. Era uma comunidade vibrante de cabanas de pau a pique e sapê, com telhados de palha, dispostas em círculo, cercadas por plantações de milho, feijão e mandioca que se estendiam até a orla da floresta. O cheiro de fumaça de lenha, de comida cozinhando em panelas de barro e de suor de trabalho pairava no ar, misturado ao aroma doce e terroso da terra cultivada, de frutas maduras e de ervas medicinais. Crianças brincavam no terreiro, correndo e rindo com uma alegria contagiante, seus corpos nus e livres sob o sol da manhã, suas risadas ecoando pela clareira. Mulheres lavavam roupas no rio, batendo o tecido nas pedras, cantando melodias suaves e melancólicas que falavam de sofrimento e de esperança. E homens trabalhavam na roça, seus rostos suados e seus músculos definidos, suas vozes graves se misturando em conversas animadas. Era um mundo diferente de tudo o que eu conhecia, um mundo de trabalho duro e de liberdade conquistada, um mundo que eu nunca havia imaginado, mas que agora se abria para mim com todas as suas promessas. Joana me apresentou à comunidade. Seus olhos, a princípio, me olhavam com curiosidade, alguns com desconfiança, outros com uma ponta de pena. Eu era uma moça branca, uma sinhazinha fugida, e eles, em sua maioria, eram escravos libertos ou nascidos livres, pessoas que haviam sofrido nas mãos de gente como meu tio. Mas a palavra de Joana era lei ali, e seu respeito era inquestionável. Esta é Maria Augusta, ela anunciou, sua voz forte e ressonante. Ela veio de longe, buscando refúgio e liberdade. Ela é nossa irmã agora e merece nosso respeito e proteção. Eu me senti como uma estranha em terra estranha, uma forasteira em um mundo novo, mas ao mesmo tempo, uma parte de mim, aquela parte que ansiava por pertencer, reconhecia aquele lugar como um porto seguro, um santuário. O cheiro de suor e esforço, o som das risadas e das vozes que se misturavam em uma canção de vida, a visão dos corpos livres e em movimento, tudo era um contraste gritante com a opulência silenciosa e opressora da casa grande, onde cada movimento, cada respiração era controlada. Eu havia trocado a seda pelo algodão áspero, o piano pela enxada, a vergonha pela esperança. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que podia respirar plenamente, que o ar em meus pulmões era meu e somente meu. Os primeiros dias e semanas no quilombo foram um desafio, uma prova de fogo para minha nova existência. Eu, Maria Augusta, que nunca havia levantado um dedo para o trabalho braçal, que havia sido criada para a ociosidade e a beleza, tive que aprender a cultivar a terra, a pescar no rio com as mãos, a preparar a comida desde a raiz, a tecer cestos com fibras de palmeira, a buscar água no poço. Minhas mãos, antes delicadas e macias, ficaram calejadas e ásperas, cheias de bolhas e arranhões. Meus músculos doíam de uma maneira que eu nunca havia experimentado, e o sol impiedoso queimava minha pele, deixando-a mais escura e resistente. Mas a cada nova habilidade que eu aprendia, a cada semente que eu plantava e via germinar na terra fértil, a cada peixe que eu pescava com sucesso, um pedaço de mim se curava, uma nova força nascia. O gosto da comida simples, feita com as próprias mãos, com o suor do próprio esforço, era o mais delicioso que eu já havia provado.
um sabor de dignidade e sobrevivência. A água fresca do rio, que eu usava para me lavar, limpava não apenas a sujeira do corpo, mas também lentamente as manchas da alma, as memórias do toque sujo do coronel. Eu convivia com os outros quilombolas, ouvindo suas histórias de fuga, de resistência, de esperança inabalável. Eles eram homens e mulheres fortes, com cicatrizes visíveis e invisíveis, que haviam enfrentado a escravidão e encontrado a liberdade naquelas matas densas. Eles me ensinaram não apenas a sobreviver, mas a viver com plenitude, a rir com o corpo inteiro, a cantar com a alma, a dançar com os pés descalços na terra. Eu aprendi a curar com ervas, com a velha manhana, uma curandeira que tinha mãos que pareciam mágicas e um conhecimento milenar da floresta. Ela me ensinou os segredos das plantas, os rituais de cura e como acalmar a febre e a dor, tanto do corpo quanto da alma. Eu aprendi a caçar com um jovem guerreiro, Zumbi, cujo nome ressoava com a história de resistência. Seus olhos brilhavam com uma paixão pela liberdade que me inspirava, e ele me ensinou a usar o arco e flecha, a me mover silenciosamente pela mata, a ouvir os sons da natureza e a ler seus sinais. Seus braços fortes e musculosos, que me guiavam no manejo do arco, não eram como os do coronel, que me causavam repulsa e terror. Com Zumbi, eu sentia segurança, respeito e uma estranha, mas bem-vinda, eletricidade, uma conexão que era pura e honesta. Minha relação com Joana se aprofundou. Ela se tornou minha mentora, minha protetora, uma segunda mãe, um farol de sabedoria. Em suas histórias sobre Balbina, minha velha ama, eu encontrei um conforto inesperado, uma ligação com o passado que não era dolorosa. Sua tia Balbina sempre foi forte. Joana me contava, enquanto tecíamos palha para uma nova cabana, o cheiro doce da palha se misturando ao cheiro de terra. Ela sempre soube o que era certo, mesmo quando o mundo parecia virar do avesso. Ela é uma guerreira à sua maneira, minha menina. Através de Joana, eu comecei a entender a força das mulheres, a resiliência de um povo que se recusava a ser quebrado, a ser subjugado, a ser silenciado. Eu aprendi sobre a história dos quilombos, sobre a luta pela autonomia, sobre a importância da comunidade. Com o tempo, a Maria Augusta da Casa Grande, a menina frágil e assustada, começou a desaparecer como uma miragem no deserto. Eu não era mais a sobrinha desonrada, a vítima silenciosa, a flor murcha. Eu era Maria Augusta, a fugitiva, a mulher que cultivava a terra com suas próprias mãos, que caçava para alimentar sua família adotiva, que curava os doentes com as ervas da floresta. Eu me olhava no reflexo do rio e via uma mulher diferente. O rosto bronzeado pelo sol, as mãos calejadas, os olhos brilhando com uma nova luz, uma luz de força, de determinação e de autonomia. As marcas em meu corpo, as cicatrizes invisíveis da alma, ainda estavam lá, sussurrando lembranças do passado, mas não me definiam mais. Elas eram testemunhas da minha batalha, da minha vitória, da minha jornada de transformação. As memórias das noites com o coronel Eurico, as penetrações pulsantes, o cheiro de suor e conhaque, a dominação que me esmagava e me roubava a respiração, ainda me assombrava.